Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Sejam sempre muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui ao nosso momento, à nossa live. Nessa live nós vamos falar sobre mitos e verdades da redução de medidas imediata, tá? Aquele resultado imediato. O que é verdade, o que é mentira desses resultados? Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Daniela Catanzaro, biomédica esteta, mentora de profissionais de estética, e nesse perfil eu ajudo profissionais de estética a reduzirem até 2 kg do peso da cliente na sessão para atrair cliente fidelizada. Se vocês tiverem dúvidas sobre o resultado em redução de medidas imediata, pode escrever aqui, tá bom? E eu vou começar a abordar o tema pra gente não ficar com uma live muito grande, porque tem live agora e tem live 7 horas da noite. Certo, gente? Dito isso, vamos iniciar com o tema da nossa live. Eu vou explicar, gente, aqui na live, 2 mitos e 2 verdades. Primeiro, vamos explicar alguns conceitos pra gente chegar no que é verdade e o que é mentira aqui, tá? Primeira coisa, quando a gente vai atender uma cliente, né? Nós recebemos a cliente, aí eu preciso fazer uma sessão de redução de medidas nela. A cliente, ela chega com uma expectativa muito alta. Qual que é a expectativa dela? É que ela vai ter um resultado mediante o tratamento que ela está contratando. Então, ela está fazendo ali um tratamento para reduzir medidas, para reduzir gordura, para reduzir peso. O que ela quer é, de fato, né, que esse resultado apareça. Só que muitas vezes as clientes não têm paciência de receber uma sessão e aí ter um resultado de acordo com o tratamento. Ela quer já ver um resultado na sessão. O ponto é que é possível. Dá pra gente chegar em resultados bem interessantes a partir da redução de medida imediata, tá? Entregando um resultado ali na sessão. Só que existem algumas coisas que não são verdades, que são propagados na internet, entre profissionais, infelizmente. E também tem algumas verdades que às vezes as pessoas não sabem que é verdade. E aí eu vou explicar fisiologicamente como isso funciona. Primeiro mito, tá? Uma coisa que eu sempre tive esse preconceito, né? É que era o seguinte: toda vez que a pessoa faz uma sessão de medidas, ela só perde líquido e depois volta tudo. É meia verdade, né? É meia verdade essa história. Por quê? Quando a pessoa faz uma sessão de redução de medidas, ela realmente só perde líquido na sessão. Não tem como a cliente fazer uma sessão de redução de medidas e perder gordura. Não perde gordura. Esse é um grande mito. E olha só, às vezes chega ao absurdo da profissional falar para a cliente que vai fazer uma massagem forte para quebrar gordura. Gente, nem o creme lipolítico quebra gordura, tá bom? O que ele faz é acelerar o metabolismo do local. E a cliente tem que fazer a parte dela para a gordura ser quebrada de fato. E a parte dela vem em exercício, vem em alimentação e vem também na questão de seguir as recomendações que você passa para ela. Mas o fato é que essa história de que só perde líquido é verdade, entretanto, que depois volta tudo, ou seja, aquele efeito Cinderela, isso já não é verdade, tá? Então é um grande mito falar que quando faz uma sessão e o resultado ele aparece ali imediato, depois vai voltar tudo e a cliente vai perder a sessão, vai perder aquele efeito que ela teve. Eu chamo de efeito Cinderela, não sei se vocês já ouvem esse termo, se vocês estão acostumadas com esse termo, mas pra mim, né, eu falo efeito Cinderela porque eu lembro daquela cena do filme em que da meia-noite a carruagem da Cinderela vira abóbora e a Cinderela perde todo o glamour e fica com aquele vestido simples dela, acho que a mãe dela fez pra ela. Então, assim, qual que é o contexto? Quando eu tenho algo que é realmente efetivo, ela não vai perder o efeito, aquele resultado, só porque ela voltou pra casa. Não é para acontecer isso, só que para isso ser real, para a cliente ter um resultado imediato e progressivo, continuar perdendo peso e gradativamente trabalhando outras coisas no organismo, que eu vou citar aqui na live, a ponto dela ter um resultado progressivo, não apenas imediato, depende de muitas vertentes, muitos fatores.
É como uma receita de bolo. Para eu entregar um resultado para uma cliente, é necessário que várias etapas sejam seguidas. Então, tem todas as instruções que a cliente vai seguir e tem também o que o profissional faz, tanto em cabine quanto para o home care, para a cliente ter um resultado efetivo e progressivo, não apenas aquele resultado imediato do efeito Cinderela, tá? Então, tudo isso conta muito para que a gente tenha um resultado efetivo. Dito isso, né, eu vou explicar para vocês o que é um resultado progressivo, porque pode ser que vocês também ainda não consigam visualizar isso pensando em resultado da cliente. É o seguinte, eu até postei hoje para a Carol, essa que estava aqui falando, oi professora, agora na live, que entrou há pouco tempo. A Carol, ela fez uma sessão, e eu acredito, eu nem perguntei para ela, mas eu acredito que ela tenha feito uma sessão por semana. E a cliente dela, que começou com 83 quilos, tá com 80 quilos na balança. Isso é um resultado progressivo. Em 3 semanas, ela foi perdendo peso a cada sessão que ela foi fazendo. Isso é um resultado progressivo. Então, na sessão, a cliente já perde e aí ela continua perdendo. Isso é um resultado progressivo. É diferente de você fazer uma sessão e a cliente perde peso, aí daqui 2 dias ela volta e já tá com peso maior. Isso já é um efeito Cinderela, é o que a gente não quer. Só que para não ter, a gente precisa, né, ter todos essas vertentes funcionando e a cliente, óbvio, seguindo. Mas mesmo as clientes mais teimosas, se ela seguir o mínimo, que é basicamente tomar água e tudo mais, ela já consegue um bom resultado, inclusive progressivo. Só que para isso a gente precisa do conceito ortomolecular funcionando. O que é o conceito ortomolecular? É aquele conceito em que a gente nutre o organismo. Ah, você tá aqui ainda, 1 por semana. Aí, a gente nutre o organismo através de produtos de uso tópico, que a gente aplica na pele. Também de uso oral, pelo menos em cabine. Se a cliente consumir o produto em casa, que a gente chama de home care, melhor, tá? Mas pelo menos em cabine. E a longo prazo, esses produtos vão fazendo os efeitos dele. Obrigada, Carol, por responder, por sanar essa dúvida que eu tinha, nem cheguei a te perguntar. Dito isso, então, o primeiro grande mito é que só perde líquido, né? Esse, na verdade, é uma grande verdade, a cliente só perde líquido, ela não perde gordura. Você nunca vai dizer isso para sua cliente, que ela vai perder gordura na sessão. E que volta tudo é uma grande mentira, né? Nós temos vários resultados progressivos e a Carol tá aqui hoje na live exatamente sobre esse tema. E foi um resultado que eu postei hoje, né, nos stories. Ela me marcou, eu repostei. Então, quem quiser ver, tá lá, tá? Esse resultado, ele é progressivo, sim. Não é só um efeito Cinderela. Agora, uma outra afirmação. Será que a massagem, né, um tratamento de redução de medidas em que você aplica uma sessão ali, tem o poder de ajudar o metabolismo da cliente a funcionar melhor? Será que isso é uma verdade ou será que é uma mentira? Quem arrisca? Quem aqui arrisca dizer se a sessão de redução de medidas imediatas é verdade ou é mentira? Alguém tem alguma ideia sobre essa verdade ou mentira? Mito ou verdade? Me contem, qual a opinião de vocês? A sessão que vai ajudar a cliente a perder medidas imediatamente ajuda o metabolismo da cliente a funcionar melhor. Será que atua no metabolismo ou não? Alguém tem algum chute sobre isso? Na verdade, né, é fisiológico, né? Não é uma questão de sim ou não, eu tô chutando, eu acho que é. Pensando fisiologicamente, se você trabalha corretamente, sim, tá? Você trabalha sim o metabolismo do seu cliente ou da sua cliente. E eu vou te explicar o porquê. O metabolismo, a Lu falou, vou chutar que seja verdade. Parabéns, você acertou, Lu. É verdade, tá? Só que pra gente trabalhar o metabolismo da nossa cliente, a gente precisa pensar em como tudo que a gente tá fazendo tá sendo orquestrado. Então, é o que eu sempre falo. Vou receber a cliente, ela deitou na maca, eu não vou simplesmente falar pra ela, deita aqui que eu vou fazer uma sessão de ultrassom em você, que seja uma massagem modeladora. Eu preciso avaliar
todo o corpo dela, fazer a anamnese, né, muito bem feita, entender alergias, condições de saúde e também entender o que incomoda, quais são os hábitos de vida. A partir do momento que eu entendo que aquela cliente tem de dores, de necessidades e o que eu posso fazer para ajudar, eu vou pensar estrategicamente com o conceito, né, que vai de fato nutrir esse organismo. A partir do momento que eu tô colocando nutriente nesse corpo e também tô removendo toxinas a ponto de eu conseguir resultado imediato, nesse caso, a minha cliente, ela vai ter o metabolismo beneficiado. E olha, eu vou um pouco mais além aqui, tá? Só esses temas, eles vão ser abordados com mais profundidade lá na Masterclass. Mas é um tema que eu acho muito interessante explicar aqui já pra vocês, pra que não fiquem dúvidas, pelo menos aqui do começo desse tema, mas a gente se aprofunda bastante. Quando nós temos, vamos pensar numa árvore, tá? Uma árvore, ela tem raiz, ela tem o tronco e ela tem as folhas. Para que essa árvore esteja viva, esteja saudável, o que eu preciso? Nutrir o solo, para que a raiz seja capaz de absorver nutrientes. E ainda, a árvore, ela tem todo o processo, né, de eliminar por todas as vias químicas o que não é interessante para ela. O nosso corpo faz basicamente a mesma coisa. Eu vou precisar nutrir o corpo, por isso que eu falo sempre do conceito ortomolecular, porque quando eu nutro, né, eu coloco nutrientes ali. Que tipo de nutriente? Vitamina, mineral, aminoácidos. Esses nutrientes que o corpo está precisando, que eu vou descobrir depois de uma boa avaliação, eles vão contribuir para o melhor metabolismo, para o melhor funcionamento do metabolismo da cliente. Então, é importante esse conceito de nutrir. Esse conceito de nutrir vai me ajudar a ter um metabolismo funcionando melhor. Só que não adianta eu só colocar coisas e não remover o que está atrapalhando. Então, lá naquele primeiro mito, que é que a cliente só perde, na verdade, naquela primeira afirmação, né? A cliente só perde líquido na sessão? Sim, é uma verdade. Só que esse líquido, ele vem cheio de toxinas, cheio de moléculas que estão removendo excesso de um organismo inflamado. Então, tudo isso contribui para um melhor metabolismo. O que eu tiro de líquido na sessão e o que eu coloco de nutriente vai favorecer esse resultado imediato que a gente tá aqui discutindo o que é verdade ou o que é mentira, tá bom? Então, é uma verdade falar que a sessão de redução de medidas imediatas ajuda o metabolismo da cliente a funcionar melhor, só que eu tenho que saber que para isso eu tenho que trabalhar corretamente. Não adianta eu pegar um creme neutro, fazer uma massagem forte, tentar reduzir a medida da cliente com força e achar que isso vai fazer o metabolismo dela funcionar melhor, porque aí é uma grande ilusão, tá? Não é isso que vai ajudar você a reduzir a medida da sua cliente. O que você precisa é trabalhar nutrindo o corpo, entregando vitamina, mineral. E como que eu sei qual que é a vitamina e mineral que eu vou usar? Estudando, se aprofundando e descobrindo, né, individualmente o que cada cliente precisa. Então, uma cliente precisa de silício, precisa de magnésio. Será que ela precisa de algo que ajude a desinflamar, desinchar? Então, você vai fazer uma avaliação com o que você tiver de conhecimento sobre o que é necessário para cada necessidade estética no geral, aí sim você vai conseguir bolar o seu plano de tratamento. Boa tarde, Daisy. Só que precisa sim ter aí essa boa avaliação, por isso que eu falei, né, numa das lives sobre a chave para entregar resultado imediato, é a avaliação, porque a partir disso você consegue ter os benefícios todos para cliente, para reduzir medidas, tá bom? Então, é uma verdade, ajuda o metabolismo da cliente a funcionar melhor. Agora, tem que ter, né, essa estratégia que eu mencionei. E agora, eu acho que essa eu já dei um spoiler. Essa afirmação eu acho que eu já dei um spoiler. Quebrar gordura na sessão é possível. Numa sessão de redução de medidas, é possível quebrar gordura na sessão. Isso é verdade ou isso é mentira? O que vocês acham? Conta aqui pra mim. Será que isso é verdade? Será que é mentira? Vamos ver, a Lu acertou.
a pergunta que eu fiz sobre o metabolismo. E agora? Ah, a Ju já falou aqui, ó. Certeira. Realmente, a quebra da gordura na seção, gente, é um grande mito, tá? Por que que é um grande mito? Porque o metabolismo... Não, Lu, essa não é verdade. O que acontece? Exatamente, seria um sonho, porque aí a gente não precisaria estar na academia todos os dias. Porque o que que faz a gente quebrar a gordura? Existe a gordura, ela fica... Eu sempre falo pra vocês assim, ó. Eu acho que eu vou até gravar, tentar pegar um vídeo ou pegar pra uma live, uma bexiga. Pensa numa bexiga cheia. Uma bexiga cheia de água. Ela tá lá no formato líquido. Pois é, Lu, muita gente acha que dá pra quebrar gordura na massagem, só que não dá, isso não é verdade, tá? Quando você pega uma bexiga, né, pensa numa bexiga então, aquela bexiga tá com água, tá no estado líquido. Pensa que você pegou essa bexiga e colocou no congelador. Essa bexiga que tá com água congelada agora é basicamente a gordura. Então, o nosso tecido adiposo, o nosso tecido de gordura, é como se fossem várias dessas bexigas, todas uma do ladinho da outra. Então, quanto mais gordura a pessoa tem, mais bexigas essa pessoa tem. E a bexiga com água congelada. Por que eu tô falando que é água congelada? Para vocês entenderem que a gordura ela não sai tão facilmente dali de dentro do adipócito. Então, a bexiga é o adipócito e o que eu falo que a água congelada seria a gordura, de fato, dentro da célula que acumula gordura. Então, ali dentro, não adianta eu dizer que, nossa, eu vou fazer uma massagem e vou conseguir esvaziar a gordura que tá dentro do adipócito. Não, isso não acontece. O nosso corpo ele é muito inteligente. Então, ele sabe que para a pessoa, de fato, perder gordura... Ou seja, para eu conseguir fazer essa água congelada sair de dentro da bexiga, eu preciso ajudar o metabolismo. E aí é que entra toda essa questão que eu estava explicando, que quando eu ajudo o metabolismo a funcionar melhor, eu tenho resultado progressivo, porque aí a cliente ela não perde só líquido. No longo prazo ela vai perder gordura. Por quê? Porque eu tô nutrindo, porque eu tô ajudando o metabolismo e, consequentemente, o metabolismo da gordura vai ser melhor, vai funcionar melhor. Então, uma pessoa que tem várias dessas bexigas com água congelada, tem um grande acúmulo de gordura. Pensa nisso, foca nisso. Aí, agora, você vai abrir uma outra caixinha na sua cabeça. A primeira de que, então, eu tô com várias bexigas com água congelada, difícil de sair, numa pessoa com bastante gordura. Essa pessoa, em algum momento da vida dela, vai fazer uma sessão de redução de medidas que vai favorecer o metabolismo dela, vai nutrir, e aí o metabolismo dela que estava meio que dormindo, preguiçoso, vai querer começar a funcionar. Só que aí ele vai começar a eliminar toxina, líquido retido que fica ali parado entre as bexigas, e então a profissional vai conseguir trabalhar o metabolismo de alguma maneira. Só que para essa gordura quebrar de fato, essa cliente também vai precisar fazer uma dieta hipocalórica, então sem muita gordura, sem muita caloria, né? Por quê? Para o corpo usar como energia aquela gordura que está estocada. E a cliente também precisa fazer uma atividade física, porque aí sim, esse monte de energia, né? Isso é fonte de energia para o corpo funcionar. Essa fonte de energia, isso sim vai ser colocado para queimar quando a cliente faz uma atividade física e tá com um déficit calórico, tá? Então, por tudo isso, que falar que a massagem vai quebrar gordura é um grande mito. Se eu pegar as minhas mãos, colocar ali entre aquelas bexigas, eu não vou conseguir quebrar aquela gordura. Ainda que eu use os melhores produtos do mercado, ainda que eu injete ali, ó, coloque ativo que quebra a gordura, que eu use o equipamento mais caro. Tudo isso vai ajudar a fazer o quê? Eu vou aumentar o metabolismo daquela região. Qualquer outro tipo de estratégia vai complementar o fato de eu ter melhorado o metabolismo, ter nutrido. E aí vem, então, uma estratégia externa para fazer com que essa água congelada fique mais líquida e mais fácil de sair, mas não diminui
a necessidade da cliente para que perca gordura de verdade, né, para que ela tenha uma perda de gordura efetiva, que ela faça dieta e atividade física, porque não existe milagre. O que existe é uma forma conceitual de você trabalhar com redução de medidas para que ela tenha essa perda de gordura imediata, né? Perdão, perda de líquido, toxinas e nutrição do organismo imediatamente e depois o resultado ele seja aí gradativo de acordo com tudo isso, né, funcionando. E existe toda uma estratégia pra gente fazer isso, pra chegar num resultado progressivo, tá bom? Não dá pra explicar tudo, por isso que eu vou fazer a Masterclass. Então, pra quem ainda não tá inscrita ou inscrito na Masterclass de redução de medidas corporais e lipedema, não deixe de participar. É um evento 100% online, gratuito. Nós teremos 4 aulas. As 3 primeiras são aulas, efetivamente, onde você vai ter conteúdo. A última é de perguntas e respostas e também um sorteio de produto ortomolecular. Portanto, clica no link da minha bio, se inscreva. Não se esqueça de confirmar a sua inscrição entrando no grupo do WhatsApp, porque é por lá que você vai receber o link das aulas, tá bom? Então, não deixe de participar da Masterclass para você entender mais a fundo tudo isso que eu tô explicando aqui em alguns minutos. Mas, basicamente, na primeira aula eu vou explicar como é possível reduzir até 2 quilos do peso da cliente na sessão. Na segunda aula eu vou explicar como isso é possível sem nenhum equipamento e usando também essa estratégia, esse conceito em lipedema. E na terceira aula eu vou explicar sobre o que você precisa passar, né? Um mapa das etapas que precisa passar para conseguir chegar nesse resultado. E aí na última aula, perguntas e respostas e sorteio de um produto ortomolecular. Então, não deixe de se inscrever. Clica no link da minha bio ou digita medidas aqui para que eu possa te encaminhar o link de inscrição para o evento. Bom, agora vamos falar sobre a última afirmação, sobre ser mito e verdade. Olha, essa é interessante também, eu tenho certeza que vai quebrar paradigmas aqui. Colocar força na massagem pode prejudicar o tratamento. Será que isso é uma grande verdade ou uma grande mentira? Me conta aqui o que você acha. Colocar força na massagem pode prejudicar o tratamento. Será que faz sentido eu colocar força demais? A Julie já falou, ó, verdade. Quem mais acha que é verdade ou que é mentira? Tem mais alguém aqui que tem a sua opinião diferente da Juliane ou concorda com ela? Será? Mas eu tô tentando reduzir a medida da minha cliente, por que vai prejudicar? Por que será? Vou explicar. Gente, é o seguinte. A Paula falou, é verdade. Acredito que sim, até porque gera hematomas, é verdade, muito bem. A Lu, entendido a explicação, foi bem clara, imagina, que agradeço. E sim, exatamente. Gente, ó, esse ponto que a Lu tocou do hematoma é muito importante também. Mas antes dele, eu preciso mencionar um outro, tá? Por que é mentira falar que se eu colocar força, eu vou entregar mais resultado? E, na verdade, é o contrário. Se eu colocar força demais, eu posso prejudicar o resultado. Ó, vamos pensar no seguinte. O nosso corpo, ele foi se desenvolvendo ao longo dos milhares de anos, né? O corpo humano, ele foi se desenvolvendo. E hoje, o nosso estilo de vida é diferente do estilo de vida que a gente tinha há muitos anos atrás. Só que o que acontece é que, basicamente, o nosso corpo, ele tem essa sensação ainda, né? Aquela coisa de luta ou fuga. E quando o corpo se sente em perigo, ou seja, quando ele se sente agredido, o que uma massagem com força de fato faz, é uma agressão pro organismo, o corpo ele tenta se proteger. E também tentando ser aqui singela, porque nós não temos muito tempo de live, mas tentando responder de uma forma que fique claro, quando nós temos o estresse acontecendo, o cortisol, um hormônio muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo, do nosso metabolismo, ele pode ser liberado em grande quantidade na nossa corrente sanguínea. E nesse momento em que o estresse acontece e uma grande quantidade de hormônio cortisol é liberada,
eu corro o risco de fazer a cliente inchar como uma consequência do aumento de cortisol na corrente sanguínea, tá bom? E porque o cortisol, ele contribui, né? Ele favorece a retenção de líquido. Então, a sua cliente, ela pode não ter resultado se você fizer uma massagem modeladora, colocar força e tudo mais, mas também ela pode ter um resultado pior do que o que ela esperava, tá? Ela pode ter uma consequência pior do que aquela que ela esperava. Então, é um grande mito falar que colocar força ajuda mais. Na verdade, colocar força na massagem pode prejudicar o tratamento. Agora, pegando esse gancho muito bem colocado que a Lu falou aqui sobre os hematomas, isso é uma grande verdade, tá? O que acontece? Não bastasse todo esse efeito que eu mencionei agora pra vocês, quando a gente pensa em hematoma, né? Uma cliente que fica roxa, que eu deixo roxa porque eu fiz uma massagem forte, sabe o que tá acontecendo ali? Ela tá simplesmente com comprometimento do sistema sanguíneo dela. Então, eu quebrei, né? Eu tive um problema ali no sistema circulatório. Agora, quem leva nutriente, quem leva oxigênio para o nosso corpo? Não é o sistema circulatório? Não é o sangue que leva oxigênio e nutriente? Como é que eu vou comprometer justamente o que eu preciso que esteja funcionando o melhor possível? Eu preciso que o sistema sanguíneo, o sistema linfático, né, o sistema circulatório, o sistema linfático, estejam funcionando na melhor possibilidade de todos, no melhor cenário de todos, para entregar um resultado efetivo, partindo do princípio que eu preciso nutrir e que eu preciso remover toxinas em excesso. E tudo isso quem faz é o sistema circulatório junto com o sistema linfático, removendo toxinas em excesso e líquido. Portanto, se eu gero hematomas, aí pronto, aí é que o negócio não vai andar mesmo, porque é aí que eu não vou conseguir entregar o que eu preciso para o organismo funcionar melhor e ter o resultado imediato na redução de líquido com toxinas e tudo mais ali em excesso, como também entrega de nutrientes para ter um resultado progressivo. Certo, pessoal? Então é isso, tá? Essas são as verdades e as mentiras que eu separei para conversar com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixar aqui uma observação, uma dúvida, podem sempre colocar, tanto aqui durante a live, como também depois, lá no direct também, ou nos comentários da própria live, tá bom? Tudo que eu puder contribuir para que você tenha resultados melhores, entregando resultados diferenciados para suas clientes, fazer o que muita gente não consegue fazer, que é entregar um resultado efetivo, contem comigo, porque o que eu faço, né, e que eu acredito que tem ajudado muito as alunas é exatamente entender todo esse conceito e aplicar nas clientes para ter resultados efetivos e diferenciados, tá bom? Quero agradecer a participação de cada uma de vocês que ficou aqui. Muito obrigada, Carol. Fica com Deus. Ótima sexta, bom trabalho. Eu espero vocês na live das 7 da noite, onde vamos falar como profissionais recém-formadas podem gerar resultados extraordinários. E olha, eu tenho muita aluna lá da comunidade que é recém-formada e já tem resultados que muitas profissionais de anos ainda não têm, tá? Então, eu espero vocês na live das 7. Beijos, boa tarde!